Doutora Angelita Cruz, no quadro Seus Direitos, está aqui já em nossos estúdios, posicionada, tá tudo bem aí? Bom dia, bem-vinda mais uma vez, doutora Angelita. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos, obrigada mais uma vez presente aqui no programa. Doutora, hoje nós vamos falar sobre seguro-desemprego. Quem tem o direito ao seguro-desemprego? Aliás, nós temos quase 15 milhões de pessoas desempregadas em todo o país. E quem tem o direito de receber esse seguro, doutora? Lincoln, eu trouxe esse tema porque realmente nosso país está tendo muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas necessitando desse auxílio. Esse auxílio, ele é para aquelas pessoas que foram demitidas sem a justa causa, né? E ele contempla esses trabalhadores formais que trabalharam de carteira assinada, os trabalhadores domésticos que foram demitidos sem a justa causa, aquele trabalhador que foi resgatado daquela condição de escravo e aquele pescador profissional que ele não pode ter a sua pesca naquele período de defeso, né, que é a proibição. Ô, doutora, o seguro-desemprego, então, ele contempla trabalhadores formais e domésticos demitidos sem justa causa. Isso. Com justa causa não tem direito a receber. Não tem direito a receber. E tem, assim, um diferencial aí, que tem alguns trabalhadores que, por exemplo, trabalhadores em contratos intermitentes, que são os contratos que nós já falamos aqui, que é aquele período que você pode ir colocando de 15 em 15 dias. Esses trabalhadores, eles também não têm direito ao seguro-desemprego. E também tem os trabalhadores que nós já falamos também a respeito da rescisão indireta. A rescisão consensual, perdão. Aquela rescisão consensual aonde que o empregado e o empregador, eles têm um acordo entre si para que haja demissão, para que não tenha aquela coisa que tinha antes de, você me devolve os 40% do seguro-desemprego que eu te paguei, do FGTS. Esses trabalhadores, eles não têm direito ao seguro-desemprego, quando tem aquela rescisão consensual. Os demais têm direito. Bom, então, doutora Angelita, tá aqui, se você estiver nessa situação, né, saber prazos, se tem direito a receber, manda pergunta para cá, 98158-1278. Doutora Angelita falando sobre o seguro-desemprego, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, não é isso? São benefícios direcionados ao trabalhador com contrato suspenso. Porém, cada programa possui suas especificidades e aplicações. Para entender a diferença entre o seguro-desemprego e o bem, vamos conversar aqui com a doutora Angelita. Doutor, qual que é a diferença do seguro-desemprego e do bem? O bem é o benefício emergencial de preservação do emprego, é isso? Isso. Com essa pandemia, o governo, ele editou a medida provisória, que é a medida do bem. Essa medida é aquela que as pessoas têm o contrato de trabalho suspenso. Quando esse contrato de trabalho é suspenso, a pessoa tem o direito à parcela, ao rendimento, e muitos se confundem com o seguro-desemprego, que na verdade não é o seguro-desemprego. Essa parcela do programa Bem é para as pessoas não serem demitidas. Agora, aquelas pessoas que são demitidas sem a justa causa, elas têm direito ao seguro-desemprego. Doutora, trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador, pode receber o seguro ou não? Sim, esse trabalhador, ele pode receber o seguro porque ele tem um diferencial que ele está suspenso do contrato de trabalho devido a uma qualificação que o empregador impôs a ele. Então, com essa qualificação, para que o empregador não tenha que pagar o salário, ele pode entrar ali no seguro-desemprego. Suspendeu a questão do curso, ele volta a trabalhar e volta a ter o seu salário. Trabalhador resgatado da condição semelhante a de escravo, isso dá o direito a ele a receber o seguro-desemprego, doutora? Sim, dá o direito, porque quando a pessoa está com a condição de escravo, a pessoa ela não tem os direitos dela garantido. A gente teve até uma reportagem, não tem há muito tempo, numa rede de TV, a respeito de uma empregada doméstica que há mais de 20 anos ela estava sendo ali mantida como escrava da família. Essa empregadora, ela tem sim o seguro-desemprego, mesmo não comprovando a carteira assinada, mesmo não sendo demitida, tendo a documentação, ela pode sim receber o seguro-desemprego porque foi constatado ali
que ela estava numa condição de escrava. Doutora, os pescadores profissionais, né, durante o período de defeso da Piracema, eles recebem também benefício? Recebem. É seguro-desemprego ou é benefício, doutora? É o pescador seguro, recebe? na verdade, é um seguro-desemprego, mas não deixa de ser um benefício, né? E esses pescadores, eles têm geralmente um cadastro para que seja comprovado que a pesca deles realmente é uma pesca profissional e que eles dependem do sustento da família através daquela pesca. Isso tem que estar comprovado então, né? Que Sim. ele depende daquilo para sobreviver. Eles têm um cadastro para isso. Doutora, quais são os requisitos do seguro-desemprego? Olha só, os requisitos, esse trabalhador, ele precisa comprovar que ele não tem condições de sustentar a sua família sem esse seguro-desemprego. O trabalhador, ele não pode receber um benefício previdenciário, exceto quando o trabalhador ele está recebendo um auxílio acidente ou um auxílio suplementar ou até mesmo um abono. Esses podem, os demais não podem nas categorias do auxílio. Então, eles têm que atender também a carência do tempo exigido. Para que você tenha direito ao seguro-desemprego, você tem um tempo exigido. Esse tempo qual que é? Se você requer o seguro-desemprego pela primeira vez, você tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses. Esses 12 meses lhe dá o direito de 4 parcelas de seguro-desemprego. E se você trabalhar 24 meses, você tem o limite máximo, que são 5 parcelas do seguro-desemprego. Se você requerer o seguro-desemprego pela segunda vez, você tem que ter trabalhado no mínimo 9 meses trabalhado, e com esses 9 meses você tem o direito de 3 parcelas. Aí, se você trabalhou 12 meses, o direito de 4, e 24 meses, o direito de 5 parcelas, que é o teto máximo. Doutora, então vamos aos valores dessas parcelas, né? As parcelas e o valor do seguro-desemprego, por quanto tempo que essas pessoas podem receber? Olha só, o valor, ele tem como base a média salarial dos últimos 3 meses pagos, com uma limitação que o limite de pagamento é de 1.900, ter uma média salarial. Qual que é essa média? Aqui a gente tem até um demonstrativo que na média salarial fala que até 1.683,74, você multiplica-se por 8, multiplica-se a média por 0,8, que dá mais ou menos 80% desse valor, desse salário. Se você ganha de 1.683 a 2.806, e se ultrapassar esse 1.683, você multiplica por 0,5, que dá 50%, e isso, a parcela... Que um semestre quase de que pagamento. A parcela máxima que pagam-se do seguro-desemprego são 5 meses. Então, a doutora Angelita Cruz, falando sobre seguro-desemprego, se você tem alguma dúvida, pode mandar para cá a pergunta 981581278. Doutora, então vale reforçar aqui que as pessoas que têm direito ao seguro-desemprego são trabalhadores formais, pescadores artesanais, aqueles que participam de bolsa qualificação, empregado doméstico ou trabalhador que é resgatado em condição análoga à escravidão. São mesmo. Essas as pessoas que têm direito a receber o seguro-desemprego. E ressaltando, né, que quem foi demitido por justa causa, ele não tem direito a requerer o seguro-desemprego. A demissão por justa causa, ela impossibilita totalmente o pagamento do seguro-desemprego, tá? E as demissões de planos voluntárias ou similar também não darão direito a seguro-desemprego. Aquelas demissões voluntárias, aquele pessoal que faz, geralmente são de empresas que têm um vulto de pessoas bem maior, na qual eles têm aquelas demissões voluntárias. Abriu-se aquele quadro, olha, você quer ser demitido voluntariamente, você não vai perder os seus direitos da rescisão, porém você não vai receber o seu seguro-desemprego. Doutora, existe um tempo mínimo de trabalho, né? A gente observa uma tabela, por exemplo, primeira solicitação, tem direito a receber 4 parcelas, quem trabalhou de 18 a 23 meses, 5 parcelas a partir de 2 anos, não é? 24 meses trabalhados. 3 parcelas de 9 a 11 meses. Nessa segunda solicitação. Na segunda solicitação. Porque existe... Quais são, doutora, quais são as diferenças da primeira para a segunda? Como que acontece? Assim, quando a pessoa trabalha, por exemplo, você tem o primeiro emprego. No seu primeiro emprego, você ficou durante 12 meses ali trabalhando. Sim. Saiu daquele trabalho, foi demitido sem a justa causa. Então, nesse período que você ficou, você deu a entrada ao seu seguro-desemprego. No momento que você dá a entrada ao seu seguro-desemprego, apura-se os meses trabalhados e o valor que você vai receber.
Quando você tem um outro trabalho, o pagamento desse seguro-desemprego, ele é suspenso e você continua no outro trabalho. Quando você volta a ter a condição de não estar mais empregado, aí você já entra na categoria da segunda solicitação. Você está solicitando pela segunda vez o seguro-desemprego. Quando você solicita pela segunda vez o seguro-desemprego, aí você tem que ter no mínimo 9 meses trabalhado. Que na primeira vez você tinha que ter 12, na segunda você tem 9 meses. Ô, doutora, e o governo federal está mudando essa regra agora para 2021? Existe alguma medida para mudar toda essa regra que a senhora colocou aqui, doutora? Olha, tem uma medida provisória que o governo estabeleceu o salário mínimo, que foi para 1.045, acho que deu uma aumentadinha também. Não é um grande aumento, Não é lá essas coisas, mas teve esse reajuste, foi reajustado nas parcelas do seguro-desemprego, e a inovação dessa medida provisória foi que quem recebe seguro-desemprego terá que contribuir com a Previdência Social. Então, antes você não teria, você recebia... Mesmo recebendo salário mínimo, o valor mínimo do seguro-desemprego é o salário mínimo. O valor mínimo é o salário mínimo, isso. E o valor máxima é teto 1909. é 1.909. 1.909, o teto. Isso. E aí, agora, com essa inovação, passou-se a valer a partir de março. Bom dia a todos aí da rádio. Teria uma dúvida com a doutora. Se, por exemplo, eu fui contratado por uma empresa aqui na nossa região, né? Tem muitas usinas. Só contrato de safra. Ao sair, eu posso entrar com um pedido de seguro-desemprego quando termina esse contrato de safrista? E aí, doutora? E aí vai depender quantas vezes ela prestou esse serviço e quanto período que ela tem para adquirir. Se for a primeira vez, ela tem que ter pelo menos 12 meses. Não tem problema se foi uma safra, parou, se foi outra, parou, porque ela não deu a entrada no seguro-desemprego. A partir do momento que ela dá a entrada no seguro-desemprego, que passa a contar a primeira solicitação dela, que tem que ter no mínimo 12 meses. Então, ela tem que ter no mínimo trabalhado 12 meses. Se ela trabalhou em uma usina ou trabalhou em outra usina, como ela disse que ela trabalha entre safra, ela tem que adquirir 12 meses. A partir dos 12 meses, ela consegue dar entrada no seguro-desemprego. Menos que isso não pode, doutora? Menos que isso não pode. Menos que isso pode a partir da segunda solicitação. Bom, doutora, nós temos outras perguntas aqui que vêm da região, envolvendo outros assuntos sobre direitos, né, dos trabalhadores. Ó, o Cristiano Miranda mora em Serra Azul. Doutora Angelita, eu gostaria de sua ajuda para o seguinte cenário. Desde que foi combinado o piso salarial aqui na minha empresa, eu não venho recebendo esse piso de forma correta. E o pior, o holerite que eu assino vem constando o valor sempre a mais do que de fato cai na conta. Isso pode desencadear uma rescisão indireta? Quer dizer que no holerite ele ganha uma coisa e na conta cai outro valor menor. Sim, sim. Se for constatado ali que o empregador ele está incorrendo em erro, que a questão do holerite, que ele declara mais e recebe menos, a questão que ele tem ali também do cartão de ponto dele, isso tudo incorre em falta grave do empregador e ele pode sim requerer uma rescisão indireta desse empregador. Isso pode gerar consequências, né, doutora, sim, lá na pode frente, gerar, né? Quando você requer a rescisão indireta, ali na ação o juiz já vai delimitar de cara ali quais são as falhas, a reparação, e você pode pedir também uma reparação devido a esses danos. Vamos lá. Mesmo porque ele vai ficar desempregado por conta do empregador, né? Ó, tem mais dúvidas aqui, o Rafael do Parque São Sebastião, vamos ouvi-lo. Bom dia, doutor, uma dúvida aqui rapidinho. Meu padrasto, ele tá acamado, né? E a gente foi dar entrada no seguro-desemprego dele, a gente foi lá no Poupa Tempo. A mulher do Poupa Tempo informou que é tudo pelo aplicativo agora. Só que a gente não consegue fazer o cadastro dele, fala que já tem um e-mail existente, e ele não lembra, ele não tem muito conhecimento nessas coisas. E eu fui lá no INSS com ele, o dia que a gente foi lá, estava fora do ar o sistema. Só que agora ele está internado, sim, não está possibilitado de ir lá. Eu posso, com o documento dele, lá no INSS, pedir essa senha, conseguir o cadastro para ele, para poder dar entrada no seguro-desemprego? Olha só, você tem que ir com a documentação dele. O interessante é ir na Superintendência Regional do Trabalho. No INSS trata somente de previdência. Então, o seguro-desemprego dele é na Regional do Trabalho.
Em Ribeirão Preto tem, ali perto ao fórum, e também pode ir no Ministério Público do Trabalho, porque quando as pessoas exigem o aplicativo, geralmente é quem tem carteira digital. Porque quem tem a carteira digital, que está sendo, tendo essa transição entre a carteira física para digital, nem todos ainda têm. Então, quem não tem essa carteira digital, ela pode ir no Ministério do Trabalho, que lá vai ser auxiliado, ou na Superintendência Regional do Emprego. No INSS não, porque é um seguro-desemprego e não uma previdência. Doutora Bruna Falsi mora em Pontal. Doutora Angelita, fui demitida sem justa causa no ano de 2020. Fiz o saque de aniversário, mas minha patroa liberou o FGTS para eu sacar. Será que eu vou conseguir retirar? Se ela liberou o FGTS, sim, com certeza. Não há problema. Não tem problema, porque ela tem a chave, né? A patroa dela deu a chave. Se tiver saldo, com certeza consegue sacar. Adriano Furnelato Sumarezinho, uma dúvida. Se um servidor municipal for exonerado sem justa causa, qual o prazo para requerer na justiça a volta ao trabalho, né, desse funcionário? Por exemplo, um professor foi exonerado em 2010 e em 2021 ele pode entrar na justiça para requerer a volta do trabalho em que ele foi exonerado, doutora? Olha, a CLT prevê que você tem o direito de entrar com uma ação até 2 anos. Até 2 anos. Ele quer uma restituição ao trabalho. Já passou-se um período muito grande. Creio eu que ele não tem direito a esse pedido. Já passou muito tempo, né? Já passou muito tempo. A Soraya de Tone, de Bebedouro. Doutora, gostaria de saber quais os direitos de uma pessoa que está positivada pelo Covid e determinada a ficar isolada e é obrigada a trabalhar, vindo a falecer. Quais são os direitos dessa pessoa? Nossa! Aí chegou nos limites aqui, né? É gravíssimo, né? O que muito. Tá Soraya de Bebedouro. Foi até orientada que ela tem que recorrer à justiça, porque pelo simples fato do empregado estar com a dispensa por questões médicas, ter apresentado o atestado, ela não pode ser mandada embora, não pode ser descontado do salário dela. Até 15 dias a empresa paga, após 15 dias se entra no INSS e tem a estabilidade por questões de tratamento da doença. Agora, se foi mandada embora dentro do que ela tinha lá da doença dela, que ela estava em tratamento, desse período, é muito grave, sim. Meu Deus do céu. Além de uma falta de humanidade, né, do empregador aí. Os herdeiros têm que requerer o reparo. E não mandou embora, obrigou a trabalhar. Obrigou, exatamente. Cara, pior ainda. Doutora, o João Nascimento, ele manda mensagem aqui, pergunta de São Paulo. Nunca peguei seguro-desemprego. Quanto tempo tenho que trabalhar em uma empresa para ter o direito, doutora? Você tem que trabalhar no mínimo 12 meses. Se você já trabalhou dentro desse período em qualquer empresa e nunca requereu, e se você não tem carteira assinada, você tem o direito de requerer sim. O Jesus Inácio de Jardinópolis, quem já sacou o fundo de garantia, tem o direito ainda à correção? Que correção que é essa, doutora? Sim, é aquele que nós conversamos no último programa de domingo, é a respeito da correção do FGTS, que essa decisão está lá no STF para ser julgada. Então, todos os trabalhadores que trabalharam de 1999 a 2013 tem direito à correção, que é o que estava sendo aplicado pelo FGTS, pela Caixa, aquela taxa referencial, que era uma taxa que não estava rendendo nada para o trabalhador. Então, entrou-se com ação no STF, que vai julgar que essa correção que não estava rendendo nada vai mudar a taxa. Mudando a taxa, vai ter uma correção, todos os trabalhadores, e aí então o STF poderá julgar erga omnes para todos ou poderá julgar apenas para aqueles que entraram com a ação. Então, por isso que a gente tem batido na tecla que quer garantir o direito, você entra com a ação para que, quando o STF julgar, você esteja respaldado pelo aquele julgamento e tenha o direito de receber a sua restituição. Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta para a doutora Angelita Cruz, que sempre participa conosco no quadro Os Seus Direitos. 981581278. Esse é o WhatsApp. E, doutora, pode segui-la também lá no Instagram, não é isso? Inclusive, a senhora está ao vivo lá no Instagram agora, não é isso, doutora? É isso mesmo. É Angelita P. Cruz, _ADV. Angelita P. Cruz. P. Cruz. _ADV. _ADV. Tem uma última pergunta aqui, eu não estou entendendo bem. O Carlos Colela, bom dia.
né? Fazer serviço particular, né? Para quem trabalha na área pública, se é crime ou não. Acho que não, né, doutor? Desde que seja na hora... Desde que seja na hora vaga, não. Né? Aí não, né? Aí não é crime, viu, o Carlos? Ou infração, né? Acho que o termo crime é muito pesado, né, para esse tipo de situação. É infração devido à carga horária que ele tem na repartição pública. Doutora, obrigado por sua participação, hein, doutora? Até semana que vem. Põe a vinheta da doutora Angelita Cruz no quadro Os Seus Direitos. E nós vamos embora, porque já são 9 horas da manhã, num oferecimento de São Francisco Saúde, uma empresa do sistema Apvida. Oral Sim, referência em implantes, nosso carinho constrói sorrisos. SBS, a SBS abraça você, motociclista.